E aí pessoal, tudo bom? Eu me chamo Luciano e vocês estão no canal do Lúdico, onde periodicamente a gente vem trazendo análises reflexivas em cima de grandes obras dos quadrinhos. E a obra que eu vou analisando junto com vocês hoje é V de Vingança, do Alan Moore e do David Lloyd. Essa que é uma publicação que saiu aqui em 2016 pela Panini. A versão que eu tenho aqui é de capa cartonada, mas no mercado você encontra ela por aí de capa dura. E antes de começar o vídeo, para você ainda que não é inscrito no canal do Lúdico, se inscreve, já vai deixando o seu like aí, ative o sininho, porque eu acho que está na hora de a gente falar de HQ com filosofia. Ready? V de Vingança, escrita pelo mago dos quadrinhos, o Alan Moore, que dispensa apresentações, e desenhada pelo David Lloyd em 1982, é uma história que se passa em um futuro distópico e pós-apocalíptico de 1997 na Inglaterra, que era o futuro para a época, em um regime totalitário denominado por um grupo A Cabeça. Na cabeça existem subdivisões. São elas o olho, que é uma repartição responsável pelas câmeras, o ouvido, que é responsável pelas escutas telefônicas, o nariz, que são os investigadores, os dedos, ou homem-dedo, que são as polícias, e a boca, que por sua vez ela é representada pela voz do destino, que é responsável pela divulgação das verdades impostas pelo regime. Nesse cenário, a gente conhece o V, que é um anarquista que veste-se de preto com cartola, capa e a máscara do Guy Fawkes. Para quem não sabe, o Guy Fawkes ele foi um revolucionário que integrou um grupo de conspiradores católicos. Esses caras eles queriam explodir o parlamento inglês com 36 barris de pólvora em 5 de novembro de 1604. Um ato que ficou conhecido como a conspiração da pólvora. O V, que é possuidor de uma vasta gama de recursos, ele inicia então uma elaborada e teatral campanha para derrubar o Estado. Em grande parte, essa campanha ela é inspirada pelas ações do Guy Fawkes. No processo, ele acaba conhecendo a Eve, que é uma garota que perdeu os pais durante a guerra. A Eve ela é tratada pelo V como uma espécie de aprendiz, mais ou menos o que um padawan seria, sempre sendo apresentada a resquícios de uma cultura perdida por causa da guerra e da degradação que a sociedade sofreu. E é nessa questão da cultura perdida que a gente consegue apreciar toda a chuva de referência que o Alan Moore ele semeia na HQ. Só pra gente ter ideia, Macbeth, do William Shakespeare, Aleister Crowley, que foi um polêmico mago e ocultista, que também é referência para Raul Seixas, Jesus, no Evangelho de São Mateus, e até mesmo a Eva Perón, que foi esposa de um ditador argentino chamado Juan Perón. Todo esse pessoal faz parte de um conglomerado de citações que são expostas pelo autor na HQ. Todas essas referências também servem para mostrar o quão metafísico é o personagem e os anseios que ele tem em fazer o povo abrir os olhos. A sociedade apresentada na obra já não pensa por ela mesma. O pessoal vive submisso às verdades impostas pela voz do destino. Toda essa falta de autonomia ela já foi tema de um trabalho de Immanuel Kant. Para quem não sabe, o Immanuel Kant ele foi um filósofo prussiano que ele escreveu um texto chamado O que é o Esclarecimento. Em algumas traduções vocês vão encontrar o que é o Iluminismo. Nesse texto, para Kant, o esclarecimento ele é a saída da humanidade da menoridade para entrar na maioridade. A maioridade, como todos nós sabemos, é quando a gente pode tomar as nossas próprias decisões. Enquanto o menor de idade é o que vive em uma situação de heteronomia. Hétero, que significa outro, e nomia, que significa nome. Ou seja, o outro nomeia, manda, atribui.
Já o maior de idade é o que vive em estado de autonomia, ou seja, é ele quem decide. Diz Kant no texto, né? É tão cômodo ser menor se eu tiver um livro que tem entendimento por mim, um diretor espiritual que tem, em minha vez, consciência moral, um médico que por mim decide a dieta, etc. Então, não preciso de eu próprio me esforçar. Em vez de vingança, no cerne dessa heteronomia imposta aos cidadãos, está a caça a tudo que o partido não considera normal, né? A repressão ao homossexualismo e ao pensamento contrário, eles são ceifados através de torturas e assassinatos. O V em nenhum momento nos é apresentado como um herói, diferente do que a representação que Hollywood nos impõe do personagem, né? Com toda aquela romantização do seu relacionamento com a Eve. O V, criado pelo Alan Moore, ele é a caracterização de um ideal, né? Ou seja, a personificação de uma síntese construída através da análise da moral, banhada em liberdade, cultura e amor. A síntese ela é o resultado do contraponto entre uma tese perante a sua antitese, né? A sua antítese. Nem sempre isso é visto como heróico ou como bom, pois os meios utilizados pelo V para validar a sua ótica são um tanto quanto questionáveis, né? Muito mais do que belos poemas, diálogos marcantes e citações a grandes obras, V de Vingança defende uma máxima exposta constantemente na HQ. A de que as ideias são imortais e que o conhecimento ele é a maior das espadas e o melhor dos escudos. Para finalizar, ainda no texto de Kant sobre o esclarecimento, ele defende que tudo que vem a nós deve antes passar pelo tribunal da razão. Né? O tribunal da razão ele é uma espécie de peneira intelectual que filtra, né, através de pesquisas e questionamentos, as informações que nos são passadas. O sapere aude. Sapere aude, para quem não sabe, é uma expressão latina de um filósofo romano chamado Horácio, que significa ousa saber. E por que é importante ousar saber, né? Por que é importante ir atrás de conhecimento? Vamos dar mais uma olhadinha no trecho, né, do texto de Kant. Depois de terem primeiramente os tutores embrutecido seu gado doméstico e terem preservado cuidadosamente estas tranquilas criaturas a fim de não ousarem dar um passo fora do carrinho para aprender a andar no qual as encerraram, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentarem andar sozinhas. Ora, este perigo, na verdade, não é tão grande assim, pois aprenderiam muito bem a andar, finalmente, depois de algumas quedas. Ou seja, o que o Kant quer dizer é que, ainda que o sistema diga que é mais fácil ter o peixe, saber pescar, entender os conceitos e formular suas próprias visões e anseios é o que fundamenta a nossa liberdade e a opção de poder ser quem somos, ou quem quisermos ser. Por isso, a gente acaba vendo tanto, né, o rosto do Guy Fawkes em manifestações populares ou em pronunciamentos dos anônimos, né? Porque, por mais que a imagem de uma pessoa, né, que o Alan Moore tenha disseminado com a máscara, essa máscara, ela passa a ideia, né, a premissa do enfrentamento idealista, sem rosto, sem cor, somente motivação. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal do Lúdico, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho para estar sendo avisado quando nós lançarmos os nossos vídeos. A sua participação e interatividade é muito importante. Por isso, deixe seu comentário aí do que você achou de V de Vingança e o que poderia ser melhorado nos nossos próximos vídeos. Um abraço!